Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de sexta-feira, um bate-papo gostoso. Vamos falar hoje de literatura e a gente sabe que por trás da literatura vem sempre muita informação. Para isso eu estou recebendo hoje, com muito prazer aqui, Alice Betânia Miranda. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Samira. Obrigada pelo convite, obrigada à Rádio Mundial. Te agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tô feliz em te receber, viu? A Alice, gente, ela é administradora de empresas, pós-graduada em estudos literários. Sim. É isso, né? Isso. E escritora, achei super chique, finalista do prêmio Kindle em 2022, com esse livro, né? Com esse livro, com esse Meus romance. Sertões de Você, pela editora Reformatório. Quem está me vendo já pelo YouTube já vai poder ver a capa desse livro, uma xilogravura maravilhosa, lembrando, né, as capas de cordéis, mas não é um cordel, é um romance maravilhoso que a gente vai conversar aqui agora. Bom, né? Muito bom. Esse muito livro, agora ele chega em formato físico, mas ele Sim. ele foi lançado inicialmente em e-book? Sim, existe um concurso da Amazon, né, um concurso Kindle de literatura, e para você participar, você tem que fazer uma autopublicação na Amazon. Uhum. Então, eu escrevi ele durante uns 3 anos, mais ou menos. Uau! E aí, quando ele estava pronto, eu fiz uma leitura crítica, fiz uma mentoria com a Yara Fers, e aí ela me indicou, vamos participar desse prêmio. Ela estava participando também, eu não conhecia, né? Eu estava assim, muito isolada do mundo literário nessa época. E aí eu mandei para ela o livro, ela falou, não, o livro está pronto, vamos participar. Boa! Foi boa, ela foi certeira, assim, sabe? E teve uma visão legal. E ele foi finalista do prêmio. Tá. Tinha muitos inscritos, acho que tinha quase 1.000 inscritos, e ele foi um dos 5 finalistas. Foi uma coisa maravilhosa, porque aí eu me despertou, me jogou de novo pro mundo da literatura, que eu, assim, casei, tive filhos, aí fiquei meio... É um momento que a gente se afasta, Sim, né? sim, mas eu continuei escrevendo, estudando, mas eu não estava conseguindo colocar nada no mundo. Aí veio o Meus Sertões, ele foi uma coisa muito bacana, e aí ele foi finalista em 22. Como ele foi finalista, uma das premiações era o e-book, o audiobook, pela Audible. Então lá na Amazon ele tem o e-book, ele tem o audiobook pela Audible, ficou maravilhoso, é narrado por uma menina chamada Ana Menezes, e ela colocou o sotaque, colocou muita emoção, ficou muito bacana. Mas faltava o físico, né? A gente é apaixonada por livro físico, por papel, né? Eu era encantada. Eu tinha muita vontade que ele saísse no formato físico. As pessoas me cobravam, porque não é todo mundo que tem acesso ainda ao e-book, ao Kindle. E aí, esse ano, ele saiu pela Reformatório, editora Reformatório. Tá aqui o livro, a gente vai falar sobre ele, vamos entender um pouco dessa história e do que a gente se conecta com ela, Sim, né? Porque sim. sempre tem essas conexões. E você que está aí me ouvindo em 95,7, pode acessar o nosso YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. É só acessar vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, já começa a nos seguir, tem também as outras redes sociais, mas nós estamos ao vivo aqui para ter essa conexão e entender todo esse universo do Meus Sertões de Você. Isso. Eu achei esse nome incrível e eu quero que você me explique quais são esses sertões de mim. De mim. Eu acho muito engraçado que aqui a gente fala muito assim, eu tô atravessando um deserto, né? A gente passa por um deserto, aquele momento que nada floresce, que você tá meio desesperado. E nós não temos deserto, né? Aqui nós não temos deserto. Então, mas foi muito engraçado porque o livro se passa no sertão. Eu sou do sertão, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci numa cidadezinha de 6.000 habitantes, que chama Abaíra, uma pontinha da Chapada Diamantina. Então, é sertão. E é sertão. É Chapada Diamantina, mas é seco, é muito seco mesmo. Não é uma região de praias, mas é muito bonito também. E aí, eu cresci lá, né? Passei toda a minha infância lá. Então, a história começa lá. Então, é uma rendeira que tem uma deficiência física, que mora nesse sertão. Ela é criada pela avó, enquanto a mãe está em São Paulo, trabalhando
para mandar o sustento. Essa é a história. E, de repente, a história começa quando a mãe morre. A mãe morre e manda uma encomenda para ela. E aí é que tudo começa, ela vem atrás da história da mãe, da história dela. E ela ela atravessou o sertão para se encontrar, né? Então, e aí eu não gosto muito da palavra deserto. Quando aí eu estava escrevendo, normal. Aí um dia eu ouvi a música do Chico César, que fala desses sertões de você. E aí eu teve muita essa inspiração. Aí um dia eu estava escrevendo, aí veio Meus Sertões de Você, veio assim. Perfeito. E eu gostei muito. Quando eu mandei para a leitura crítica, meu medo era de mudar o nome. Ela falou, não, esse nome está perfeito. Amei esse nome. Não tem Porque a gente atravessa muitos sertões, né, no dia a dia. A gente atravessa muitos sertões, da mesma forma que os desertos, Que os né? desertos, mas esses sertões, eles fazem parte da vida da gente. Sim. Né? Independente se você está no sertão ou não. Ou não, Essa assim, é a né? ideia, né? É essa a ideia. A vida, ela é cíclica. Cíclica. E é assim, né? Quando assim, sobe, desce. Eu descobri, assim, que nos últimos tempos, coisas boas e coisas ruins acontecem ao mesmo tempo, né? E você tem que lidar com isso. Muitas vezes, né, Alice, a gente tem tanto para comemorar, mas a gente não consegue comemorar tantas vitórias porque tem muita coisa nos desgastando. Muito. Não é? A vida é assim, né? Muito. E às vezes a gente fala, não sei se eu sorrio ou se eu choro. O difícil é equilibrar, né? A gente busca o equilíbrio, né? A gente busca. A gente luta pelo equilíbrio. Né? E o livro consegue trazer para mim essa leitura de mim mesma, no sentido, conforme eu estou lendo o romance, eu vou também percebendo que eu estou buscando esse equilíbrio? Olha, a trajetória da Isabel É o Isabel, a protagonista é Isabel. São duas meninas, é Sara e Isabel. Então, a mãe deixa uma mala para ela com uma colcha de retalho, com algumas coisas, e a menina que a mãe criou, né, vai levar isso para ela. E quando ela recebe essa mala com essas coisas da mãe, isso desperta muita coisa nela, né? Porque ela tá ali naquele sertão, sem saber, a mãe mantinha ela ali e ela precisa agora viver sem essa mãe, né? E a mãe manda muitas coisas para ela nessa mala. E aí vem a trajetória, e aí ela vai conhecendo, porque ela estava numa caixinha ali. E essa perda da mãe e essa chegada dessa menina que a mãe criou, né? Então, gera nela muitos ciúmes. Ela vê naquela menina, o que ela viu naquela menina, né? Por que ela vai para São Paulo e trabalha de babá numa casa e ela deixa uma mala para essa filha. E a filha que ela criou vai entregar essa mala em mãos. Isso desperta muita coisa nela, né? Ela é uma... Raiva, ciúmes, né? Mas essa menina mostra o mundo para ela. Essa menina fala, você não pode ficar aqui. Você tem que seguir o seu caminho. Existe uma vida fora daqui, né? Então, mas no início gera muita raiva. Ela sente muita raiva, mexe muito com ela. E eu já abri aqui na carta que ela recebe. Né? É um telegrama, né? Do falecimento da mãe. O desenrolar da história começa aqui, né? E é muito engraçado também, essa história fala sobre capacitismo, né? A Isabel, ela teve uma paralisia, né? Então ela tem essa dificuldade no caminhar. Ela fala sobre o poder do patriarcado, sobre o corpo da mulher, né? Nós vivemos uma sociedade muito patriarcal, onde o corpo da mulher sofre constantemente, né? Qualquer crise, eu vi hoje uma frase muito impressionante, qualquer crise política, econômica, os direitos das mulheres são ameaçados, né, imediatamente. Então esse livro fala disso, fala sobre maternidade, como a maternidade é uma coisa muito cara para a mulher, né? Então é um livro, eu recebo muitas coisas lindas sobre ele, assim, muitos retornos bonitos sobre ele. Essa semana eu fiquei bem emocionada porque eu recebi uma mensagem de uma menina de Pernambuco que tem PCD, né? Ela leu o e-book, agora leu a parte física, fez uma resenha lindíssima, dizendo como ela se sentiu representada, né? Por ter, né? Por ser uma pessoa PCD também. Então, eu fiz isso tão espontaneamente, assim. Eu ia te perguntar, você desenhou na tua mente essa história inicialmente? Você se influenciou por algumas histórias da vida? Como que foi para você montar todo esse enredo?
Eu sempre falo, a minha mãe é uma costureira, né? Então, a minha mãe faz colchas de retalho. Cresci com a minha mãe fazendo colchas de retalho. E tem uma colcha de retalho no livro que traz, que é uma parte muito importante. Mas eu meio que costurei algumas histórias. Então, assim, quando eu estava num momento, assim, eu tinha ido despedir de uma tia minha que estava indo embora para Salvador. E aí eu voltei muito sensível, assim, né? Que foi uma tia que teve uma importância muito grande na minha vida. E ela estava com um problema de saúde, foi morar com uma filha em Salvador. E eu voltei, assim, meio chorosa, assim, sabe? Meio... E no dirigir me veio a personagem, assim, me veio a ideia, a história inteira, assim. Né? Não, eu tive que lapidar muito, eu tive lógico. Mas a ideia veio inteira. Veio essa menina com essa renda, com essa dificuldade no andar. Eu fiquei muito sem entender, fiquei muito emocionada com aquilo de estar recebendo aquela história. E aí cheguei em casa, coloquei no papel e fui trabalhando aos pouquinhos, sabe? Fui trabalhando, aqui dá certo, aqui não dá. E eu sinto que ela foi me guiando de alguma maneira, porque às vezes eu fazia uma coisa do jeito que eu queria e não casava, sabe? Esse é teu primeiro livro? É o primeiro romance. Primeiro romance. Sim. Eu já escrevi um livro participei de uma coletânea em 2006 sobre contos natalinos. Era uma reunião com vários escritores independentes. Depois eu escrevi um livro com o André. André Mantovani. O André Mantovani, nós participamos, nós nos conhecemos numa pós, e uma pós bem teórica, assim, bem nada inspirador, assim, era muita teoria. E aí a gente começou teve um processo criativo muito legal. Ele começava um conto e mandava para mim. Aí eu fazia outro parágrafo. Ele mandava para... Ah, que exercício bom. Foi maravilhoso. E depois, assim, quando a gente foi fazer essa revisão e tudo, existia uma unidade. Eu não sabia o que eu tinha escrito, o que ele tinha escrito. A gente tinha uma sinergia muito boa. Tem ainda, se for fazer de novo, sim, rola. Isso a gente não perde. E aí isso foi lançado em 2011, no final de 2011. Tem um tempinho. Tem um tempinho. E aí eu fiquei aí fui mãe, né? Tive 2 filhas, fiquei meio parada. Mas acho que eu tava gestando esse, sabe? Porque esse você falou que levou 3 anos. 3, 4 anos fazendo. 3, 4 anos. Então, e é todo... a gente vê o cuidado, né? Eu abri aqui logo de cara, eu falei que tinha o telegrama, né? Mas assim, olha que leitura gostosa. Ai, que bom. De verdade. Quando te vi, te odiei um pouco mais. Praticamente o livro começa dessa forma. Um ódio arraigado que só senti por você. Tanto ódio que não se dissipa no vento ou com o tempo que transforma. E assim vai desenrolando. Aí se eu abrir numa outra página... Você não imagina quem eu conheci dia desses. A nossa chegada a São Paulo mexeu muito com o sossego do seu pai. E assim vai. É uma leitura gostosa, de verdade. Foi um livro muito bem trabalhado, assim. Bem cuidado, Bem né? cuidado. Ele passou por 2 leituras críticas, com a Yara Feres, que é maravilhosa, muito competente. Ela escreve em alguma... Ela fez o prefácio. Ela fez o prefácio. E agora, na versão física, o Marcelo Nocelli, que é da Reformatório, ele leu minuciosamente, foi coisa cirúrgica, assim, sabe? Porque o livro estava pronto, mas ele ainda queria melhorar para a versão física, né? E ele foi muito cuidadoso, a editora Reformatório foi muito cuidadosa, assim, sabe? Nos pontinhos. Então, ele tá um livro muito bem cuidado. Ele teve coxa de retalhos ele teve uma curadoria muito bem feita. Então, isso me deixa muito feliz. Tá aqui, quem quiser ver também, Meus Sertões de Você. Tem uma outra coisa aqui, a gente falou aqui do André Mantovani, a orelha do livro é escrita pelo André. Sim. Né, com muito carinho. Sim. E tá aqui como astrólogo, escritor e, para quem não sabe, ele é mestre em literatura e crítica literária pela PUC. Ele foi um dos primeiros leitores que leu, assim, que me deu. E que deu o seu... fez as suas observações. Fez as suas observações, que falou assim, tá pronto, tá bom, sabe? Olá, tá. A opinião dele é muito importante para mim. Muito lindo. Agora tem uma coisa aqui que me chamou bem a atenção. Você colocou, a gente vai chamando a atenção folheando o livro que eu acabei de receber, né? Você dedica o livro às suas primas. Sim. E você escreve: as minhas primas, todas elas, por fazerem de seus sertões terra fértil. Que ligação é essa com as primas? Muito, eu tenho uma ligação muito forte com elas. Eu sou de fã, assim, o meu pai tem 8 irmãos e a minha mãe também. Então, são muitas primas, São então. muitas primas. Eu não sei, se você me perguntar quantas primas você tem. Muitas, eu não sei.
E eu dediquei a elas porque minhas primas, elas são meu, assim, um alicerce. Então, é elas que me socorrem numa emergência, né? É minha rede de apoio. É elas que me tiram as melhores risadas. Então, quando a gente brinca, quando a gente reúne, assim, 3, 4 primas, parece criança, sabe? Papel de prima, né? Papel de prima. E aí, eu dediquei porque, assim, eu lembrei muito das histórias delas, assim, nessa criação desse livro. Então, eu quis homenageá-las, porque elas são muito importantes para mim. Eu não consigo citar uma, sabe? Eu transito muito, tento, assim, prima do lado de pai, do lado de mãe, é tudo igual, assim. Eu não sei se é primeiro grau, segundo grau, mas existe uma união, uma conexão muito forte entre a gente. Por isso que são todas elas. Por isso que são todas elas. Não dá para escolher uma. Todas elas. Não, dá problema também se escolher. E são mulheres fortes, assim, sabe? Guerreiras. Viveram com você no sertão? Sim, muitas delas estão aqui hoje. Então, são mulheres que realmente transformaram sertão em terra fértil. Que prima é aquela pessoa que nós temos como irmã, não é? Sim, todas elas. E a gente cresce junto e vê o desenvolvimento de cada uma, né? E isso também é muito bonito na vida da gente, porque é parte também desses sertões que você está trazendo aqui. E é a sua trajetória ali, né? Então, assim, elas me inspiram, elas me ajudam. E ajuda de todas as maneiras, sabe? Elas torcem por mim, estão felizes com o livro, elas ficaram super felizes com o livro, com a homenagem. Então, são todas elas mesmo. São todas elas. E isso é legal porque traz a importância da estrutura familiar na vida da gente. E eu acho que o livro deve trazer alguma base familiar também, né? Quando fala da morte da mãe, do que vai acontecer depois, talvez. Sim. É um livro que é uma trajetória de uma menina que vai em busca da sua origem, né? E depois, a partir do momento da morte da mãe, ela descobre várias coisas da sua vida, do seu passado. Que ela não sabia. Que ela não sabia. Não sabia porque era protegida? Porque era protegida. E tem um grande segredo aí também, sabe? Existe um grande segredo na trajetória, na vida dessa menina. E por que ela está ali isoladinha? Por que ela está ali escondidinha? Então, existe um grande segredo. Mas essa mãe dela vem trabalhar numa família que tem posses, mas que tem muitos problemas também, sabe? E a babá, que é quem segura a onda ali das crianças, né? Por isso que quando ela morre, ela entrega na mão da menina a mala para entregar para essa filha. Mas, assim, a família, ela segue. No fundo. E esse romance também é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Ele passa ali nos anos 80, no finzinho da ditadura. Então, pega uma retinha. Você escolheu uma fase. Uma fase bem... essa fase é bem legal. Eu não falo da ditadura, mas eu falo, assim... o que essa época causou em alguns dos personagens, assim. Não precisa falar, né? Não precisa falar. Às vezes não precisa falar. Não, só o que a pessoa passou por causa daquilo, né? Aí dá para entender mais ou menos em que contexto da sociedade ela estava. Exatamente. Que é 1980, 82, ele já estava acabando. Mas mexe, né? Mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo porque traz memórias, né? E se não é memória dos mais jovens, é memória dos mais velhos. Dos mais velhos. Né? Que eu acho que essas memórias, elas vão se entrelaçando, porque quem ouve histórias de família, ouvem muito do que aconteceu na sua família. Na sua família. Ali tem casos aí que eu vejo que meu pai relatou, que ouviu de alguém, né? E eu acabei transformando nessa história. Mas os Meus Sertões de Você é uma trajetória assim, de 4 mulheres, né, 2 mães e 2 filhas, que são totalmente modificadas por um homem, né? Então, esse homem, ele cruza a vida dessas mulheres e muda tudo. E assim, é um segredo guardado, né? Depois que ela morre, ela deixa. É aí que as coisas vão se desvendando aos poucos. Porque essa menina vai em busca das informações? Porque essa menina, a menina vai levar as coisas, ela vê que ela não pode deixar aquela menina ali. Né? Então, ela quer tirar aquela menina dali, né? No livro... tem uma questão aí de... Não é só a solidariedade, mas de amor também, de amor pela babá, né? Porque a babá... foi importante. Foi muito importante para eles. Então, ela tira aquela menina dali, sabe? E aí, a trajetória Eu estou muito feliz com o resultado do livro. Que história linda, né? Você vai estar na Bienal? Vou estar na Bienal. Olha lá, que legal!
E vou estar na Flip também, na Feira Literária de Paraty. A Flip vai ser em novembro. A Flip vai ser em outubro. Em outubro. De 9 a 13 de outubro. E a Bienal agora em agosto. E agora em setembro. Setembro. Já tá pronto, A gente tá lá, A gente estava duvidando que ficaria pronto, já tá tendo Natural Tech lá. Muito bom. O caminho do livro é um caminho que você tem que percorrer, né? Não é fácil você escrever um livro e ele chegar nas mãos dos leitores, Não. né? Por isso eu agradeço muito o espaço. Imagina. De divulgar, porque eu tô com ele debaixo do braço. Já passei ele na Livraria Drummond para ver se ele tava lá. Tava. Não, mas vai chegar, tá Aí, encomendado. ó, tá vendo? Não tava. Mas, gente, o que vocês têm que entender também? Os livros chegam às livrarias a partir do momento que nós vamos procurar pelo livro na livraria. Sim. Porque aí eles veem que você procurou pelo livro e que ele não estava disponível e eles vão em busca de colocar esse livro na livraria. Isso acontece no país inteiro. Sim, sim. E isso é importante para que o livro ganhe vida própria. Vida própria. Não é? E ele ganha vida própria quando todo mundo começa a pedir e você vê ele estampado ali na livraria sem você fazer mais esforço. Por isso que é tão importante a indicação, né? O boca a boca. Né? Eu li tal livro, é muito legal, indica. Mas na Amazon tá. Tá na Amazon. Compre na Amazon também, porque sobe o ranking. Tá na Amazon. Lá na Amazon tem o e-book, tem o físico e tem o audiobook. Tem a vantagem de ter o audiobook. O audiobook tá lindo, muito lindo. E isso é muito legal, muito né? Bom, da gente saber. Você tem recebido muito... Você falou de uma moça que te escreveu falando. Você tem recebido muitos depoimentos a respeito deste livro? O feedback... Ele foi lançado fisicamente... Agora em maio. Mas se ele já existe em videobook e audiobook, as pessoas já vêm sentindo a presença dele. Sim, na Amazon ele é muito bem avaliado. Ele tem umas 230 avaliações bem avaliado. As pessoas se emocionam com o livro, indicam. Então ele é bem avaliado. Assim, nos coletivos que eu participo, ele está bem cotado. Tem um sonho aí de transformar num projeto audiovisual, né? Que a gente está... Olha... Eu estou buscando, né? Não, e tá tudo certo, né? Porque são histórias que a gente se identifica de alguma forma por causa dos valores que trazem, né, Alice? É a história da Isabel, mas é a minha história, é a sua história. Existe o livro que eu escrevi e o livro que você vai ler, né? Ele vai te tocar de uma maneira que vai ser uma outra coisa já. Que são contextos diferentes, exatamente, né? Porque a leitura... As palavras têm isso, né? Conforme a gente vai lendo, a gente é tocado de uma forma diferente. Sim. E quando você está lendo um livro, ele mistura com o que você está sentindo com a sua vida, né? Então, ele é uma outra coisa. Eu tenho muita vontade dele virar um filme ou uma série, alguma coisa. Vamos? Já vai se movimentando aí. Estou jogando pro universo. Quando que você se viu escritora? Foi a partir não foi a partir desse livro que você já tinha escrito, mas foi por causa dessa pós ou foi antes, já que você já escrevia? Não, lá na minha casa, assim, lá na Bahia, eu sempre falo, eu não tinha muitos livros, assim, eu não era apaixonada por livros, assim, mas eu era muito apaixonada por televisão. Eu sempre falo que lá tinha uma caixinha de madeira com imagens em preto e branco que eu viajava. E aí eu queria muito escrever novelas. Eu queria ser a Glória Pérez, eu era apaixonada pela Glória Pérez, eu queria ser a Glória Pérez. Era o teu espelho. Era. E aí eu assistia, eu ficava deslumbrada com aquilo, me encantava demais. Eu queria muito fazer aquilo. Comecei escrevendo, fazendo cursos de roteiros, olha, quase 20 anos atrás. Fiz um curso de roteiro, fiz outro. E aí eu vi que o mercado era muito competitivo também, muito difícil de entrar. E aí eu comecei também, aí eu fui preencher essa lacuna dos livros, né, que tinha... de uma certa maneira. Aí me encantei pela prosa, pela literatura, fui fazer minha pós, né, com o André, que o André também me abasteceu muito de muitas boas informações. E aí eu fui me apaixonando, porque, assim, escrever uma novela é mais difícil, mas um livro eu posso escrever, e ele pode virar uma novela, né? Pode virar uma novela e podem vir muitos outros livros depois, e o trabalho não para. Sim, e quando eu vi o livro narrado, ele é muito bonito, o livro narrado. Eu falei, nossa, é uma radionovela. De uma certa maneira, eu tô chegando. Olá. Virou uma radionovela. Tá chegando no seu objetivo. Tô chegando no meu objetivo. Então, assim, a vontade de escrever é desde sempre. Mais novelas. Mas eu tô lutando, estudando e tentando há uns 20 anos já. Ou seja,
não deixa de ser uma novela. Não deixa de ser. Não deixa de ser uma novela, porque é assim que tudo começa. Exatamente. Só muda o estilo da escrita. Só muda o estilo, a emoção é a mesma. Alice, o programa terminou. Ai, que rápido. Voa. Quem quiser conhecer o teu trabalho, te seguir no Instagram. Sim, eu tô lá no Instagram, é @AliceBetânia_Miranda. O livro Meus Sertões de Você, ele está na Amazon, nas livrarias, tem também no site da editora Reformatório, pode me chamar no direct também se você não achar. E eu gostaria muito que vocês lessem, que vocês se emocionassem, que esse livro te tocasse. E depois vocês me dão uma resposta. Pode mandar mensagem que ela vai gostar de receber. Vou ficar muito feliz. Com certeza. Muito feliz. Então, o Instagram é Alice Betânia Miranda e o livro Meus Sertões de Você foi publicado pela editora Reformatório. Obrigada, Alice. Obrigada, querida. Sucesso pra você. Que Obrigada. papo bom pra uma sexta-feira. Obrigada, viu? Adorei, viu? Obrigada. Sucesso pra você. Obrigada, que te querida. renda muitas alegrias esse Meus Sertões de Você. Obrigada. Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 7 horas da manhã. E segunda-feira, apesar do Mundial e Você ser diariamente às 16h30, de segunda a sexta. Segunda-feira estreamos horário novo, às 16 horas, programa de 1 hora, mas em formato podcast, direto do nosso estúdio Vibecast. Vocês vão ter todas as informações aí na nossa programação. Então, segunda-feira eu espero vocês às 16 horas aqui na Vibe Mundial, não nesse estúdio, mas no estúdio do Vibecast, com transmissão simultânea tanto pelo YouTube e Instagram e também aqui nos nossos 95,7 FM. Gostou, Jean? Muito bom. Mundial e Você vai ficando por aqui. Tem Jornal da Boa Notícia agora e excelente final de semana.